É nessa hora que aparece um problema para mostrar. Que tipo de problema? Aquele que você precisa para quebrar o padrão. Nesse caso, o filho sofre um acidente, o carro dele quebra, ele precisa de dinheiro, e é nessa hora que você estava para romper o ciclo que isso acontece, que dependendo da sua postura, você rompe o padrão, rompe o teto, ou você volta para o ciclo anterior. Aí eu pergunto, e o que piora na sua vida se você faturar 10 vezes mais? É nessa hora que geralmente a pessoa dá uma travada. A doença, ela é uma manifestação física de uma interferência relacional. A doença, ela vai subindo porque toda vez que você ignora um sinal, toda vez que você ignora o problema, a vida é como se ela te mostrasse em lupa. Ela vai abrindo. Veja mais perto. Ela vai abrindo. E o que é abrir para ela? É mostrar mais de perto. É fazer você entender e perceber. Você tem que sair daí. Tá ruim. E quando você não sai, o problema vai se agravando. O problema ele vai aumentando, ele vai se agravando. Os problemas vão mudando com as nossas versões. E a gente tem que estar preparada para subir esse próximo degrau que você está falando. Então, eu acho que é por isso que tanta gente fica no limbo, né? As pessoas preferem, elas precisam e elas permitem o limbo. Porque o limbo é conhecido. O medo é para fazer, é para seguir. A insegurança é em fazer, é enquanto está fazendo. E a culpa é pelo que ela fez ou deixou de fazer. Essas mulheres têm que se conectar com você, e não é clichê por causa disso. Porque elas vão escorregar, elas vão ter momentos de dúvidas. E no momento de dúvidas, você precisa estar perto de pessoas que acreditam em você, que acreditam na missão, que acreditam na mesma jornada. Sou uma empreendedora, vamos dizer, eu que já tenho bastante capacidade, conhecimento. O que tu me daria de dica para subir para o próximo? Ramon Galimberti é um mentor especializado em transformação pessoal e relacionamentos, com uma trajetória marcada pelo impacto positivo na vida de mais de 100 mil aliados. Seu trabalho na Aliança Divergente vai além de orientações teóricas. Ele conduz um processo profundo de ressignificação e crescimento emocional, ajudando pessoas a romper padrões destrutivos, desenvolver inteligência relacional e construir relações mais saudáveis e prósperas. Com uma abordagem direta e estratégica, Ramon combina técnicas avançadas de comunicação, princípios da psicologia comportamental e metodologias próprias para guiar seus mentorados em uma jornada de autoconhecimento e evolução pessoal. Seu trabalho se destaca pela capacidade de identificar e desbloquear travas emocionais, fornecendo ferramentas práticas para superá-las e permitindo que seus aliados conquistem maior clareza, equilíbrio e assertividade em suas vidas. Ao longo dos anos, ele se consolidou como um dos principais mentores da Aliança Divergente, sendo reconhecido por sua habilidade em transformar desafios em oportunidades de crescimento. Seus ensinamentos vão muito além dos relacionamentos amorosos, abrangendo o desenvolvimento pessoal como um todo, preparando seus aliados para lidar com a vida de forma mais consciente, segura e próspera. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast É Com Elas, o podcast global da mulher empreendedora. Aqui a gente fala sobre assuntos pertinentes à mulher, como maternidade, relacionamento e, claro, prosperidade. Antes de eu começar o episódio, eu quero te pedir um favor. Todos que estão assistindo esse podcast, por favor, se inscrevam aqui no canal. 80% das pessoas que assistem esse episódio acabam não se inscrevendo. E a gente precisa da tua ajuda para trazer cada vez mais convidados aqui e continuar esse projeto e inspirar mulheres ao redor do globo. Combinado? E hoje, aqui nesse episódio, a gente vai sair um pouco do script, mulherada. Eu trouxe aqui um convidado, sim, com o no final, mas eu queria muito trazer ele, sair do script, porque ele tem um papo muito legal e eu tenho certeza absoluta, mulher, que vai te ajudar nessa jornada, principalmente para você que está querendo empreender. Seja muito bem-vindo, Ramon, aqui ao nosso Clube da Luluzinha. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu tô muito ansiosa por esse papo, porque eu quero ajudar a mulherada a desbloquear o potencial delas. Queria que tu me ajudasse, começasse por aí. Como que a mulher que quer empreender, o que ela tem que olhar para desbloquear o potencial dela e prosperar na vida, não só financeira, mas na vida como um todo? Potencial, essa é a palavra, talvez, uma das palavras mais temidas e distorcidas da realidade. Explique-se. Potencial nada mais é do que duas coisas. Potencial, o que é resultado?
As pessoas hoje elas estão odiando o tal do potencial, né? Ah, porque eu tenho muito potencial, mas não tenho resultado. Sim. Então, para a mulher que está assistindo aqui, que ela precisa entender que resultado é igual potencial menos interferências. Sou ruim de matemática, então vamos lá. Potencial igual... Imagina do lado de cá, tem uma conta aqui. Resultado, ele é igual a potencial menos interferências. Por que o potencial das pessoas, das mulheres, muitas vezes, não se torna resultado? Porque resultado é igual potencial, só que é menos as interferências. Se a mulher tiver interferências, ou a proporcionalidade das interferências que ela tem, faz com que o resultado seja maior ou menor. E tem mulher que tem tanta interferência que o resultado é negativo, que as interferências são maiores que o potencial que ela tem. Entendi. Então é aquela pessoa, Ramon, que é super inteligente, executora e tal, e a vida não anda. Seria isso? Essa mulher, ela sempre bate no teto. É a mulher que tenta empreender, seu público são mulheres empreendedoras. Sim. A mulher empreendedora, geralmente, é aquela que tem aquele espírito impetuoso de falar assim, eu vou dar uma virada na minha vida, eu vou fazer a vida acontecer. E quando você percebe que essas interferências aparecem? Quando ela bate num teto. Ela tem muita capacidade, ela faz curso, ela treina, ela tem disposição, às vezes ela trabalha mais que o marido se ela é casada, Sim. ou trabalha mais que os homens que ela conhece, trabalhou mais do que o pai dela, só que o resultado não vem. Quando o resultado não vem, mesmo ela sabendo muito e trabalhando muito, é porque tem interferências ali. Entendi. E o que são essas interferências? Tu quer dizer que é os relacionamentos, é alguém atrapalhando ela? O que seria para quem não entende, quem é novo nesse mundo? O que são essas interferências? Interferência é tudo aquilo que te tira da tua rota. Por exemplo, tinha tudo para acontecer, tinha tudo para virar o jogo, você tinha tudo para ter aquele resultado que você estava buscando. A mulher estava faturando 5 mil, ela estava prestes a faturar 10. E ela fez tudo certinho, se organizou. Eu estava atendendo a mulher semana passada assim. Ela fez tudo certo, ela estava faturando R$7.800. R$800 era a pinta dela. Tipo, não passava, voltava para esse lugar. E era o mesmo valor que ela recebia quando ela estava trabalhando CLT. Ela foi empreender e estava ganhando o mesmo valor. E estava ganhando o mesmo com o faturamento. E tipo assim, às vezes ela ganhava um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas a média era o tal dos 7.800. E quem olha de fora parece assim, não, é coincidência, 7.800? Não, mas era o mesmo valor que ela ganhava de média na CLT. Porque isso virou um teto para ela. E quando você vai passar por um teto, imagina, você tá subindo numa escada, aí tem uma portinha que você tem que tentar abrir essa portinha. Sim, sim. Existe esse teto. Esse teto, ele é real. E o que causa esse teto? Em todo teto, existe um negócio chamado padrão que se repete. Ok. E esse padrão, ele se divide em 3. Padrão de acontecimento, padrão de comportamento e padrão de relacionamento. Padrão de relacionamento é a forma como essa mulher ela se relaciona com as pessoas próximas a ela. Deixa eu te dar um exemplo. Existe um negócio chamado paradoxo da mudança. Sabe o que é? Não exatamente. Pode explicar. Paradoxo da mudança é o seguinte. Todo mundo que tem perto de você, as pessoas que te amam, que são próximas e que você se relacionam, elas querem o seu bem ou o seu mal? Normalmente o seu bem. Normalmente o seu bem. Seu pai quer te apoiar, sua mãe quer te apoiar, então as pessoas querem o seu bem. Correto. E aí você vai lá e começa a empreender, começa a fazer um negócio, você começa a fazer. As pessoas querem que você mude. As pessoas querem que você cresça, só que elas não querem que você mude com elas. Ah, entendi. Daí aquele tio, aquele irmão começa a falar, isso não vai dar certo, que tu tá se metendo nisso, tá virando blogueirinha. Esse negócio de internet não funciona, não. As pessoas sempre vão tentar proteger a versão que elas conhecem de você. Então, quando você começou, por exemplo, você ganha 5 mil. Ó, eu vou te dar um exemplo. Eu atendi uma mulher que ganhava 17 mil, entre 17 e 20 e não passava dos 20, mas a média é 17. Quando ela faturava esses 17 mil, a vida dela era do jeito que estava. Por exemplo, ela morava perto de uma mãe, ela atendia um pai, ela ficava perto dos relacionamentos que ela tinha, ok? Se ela ganhasse mais, ela queria ganhar mais para mudar. Ela queria ir para uma outra região, outro condomínio e numa outra cidade. Nessa outra cidade, ela ficaria distante de todo mundo. Aí o paradoxo da mudança está aí. As pessoas, elas te apoiam, mas elas vão te apoiar até um nível onde a sua relação com elas não mude.
Porque se a Entendi. sua relação com elas mudar, elas começam a proteger a versão que elas conhecem com você. Fala assim, não vai tanto não. Porque senão você vai ficar longe de mim. Entendi. E aí as pessoas acabam se agarrando nisso. Eu creio, né? Então, tipo, eu não tenho coragem de mudar, porque todo mundo que gosta de mim tá me protegendo. Eu não quero decepcionar quem tá aqui. Essas pessoas são importantes para mim. Geralmente a mãe é importante pra pessoa. Geralmente Sim, o pai é normalmente importante. é. Então, tu confia muito na palavra dessas pessoas. Você não só confia, como você não quer desagradar. Poxa, é minha mãe, é meu pai. E isso são, eu chamo de cordas invisíveis, sabe? É que vão verdade. te segurando ali. Aí toda vez que você pensa em tomar uma decisão, tem muita mulher que hoje pensa em empreender e tem decisão que ela não toma, não porque ela não quer fazer, mas porque ela começa a pensar. Eu chamo isso de a decisão deixou de ser racional sobre o que ela deseja e quer e passou a ser relacional. É sobre como aquela decisão vai afetar as pessoas que são importantes para ela. E aí ela começa a patinar, digamos É assim. a hora que a oportunidade passa. Passa uma oportunidade aqui, passa uma chance de fechar um negócio aqui. Aí quando ela vai fechar um negócio, alguém pede alguma coisa para ela. É aí que eu chamo de interferências. Entendi. Quando ela começa a querer fechar um negócio, e é a hora que geralmente ela vai romper o padrão, ele se manifesta no teto. Então, para a mulher que está assistindo agora, ela pode perceber uma coisa. Isso é batata, como Entendi. dizia a minha avó. É batata. Na hora que a pessoa vai romper o teto que geralmente ela tem, um teto financeiro, até um teto de relacionamento, de forma de se relacionar, acontece alguma coisa de ruim, e quando acontece algo de ruim, ela deixa de seguir. Ou seja, ela estava subindo, deu uma treta, ela cai. Tu quer dizer pra mim que, então, essa coisa ruim que acontece é como se fosse um teste, se tu pode abrir essa porta ali daquela escada. Posso interpretar assim? É mais do que um teste, é uma preparação. Por exemplo, quando você chega nesse lugar, para você... Vou te dar um exemplo, vai ficar mais claro. Imagine que tem uma mulher que está empreendendo agora e ela tem um filho de 30 anos. Sim. E esse filho sempre depende dela. Então, toda vez que ela chega num determinado nível, esse filho, ele pede alguma coisa, ele consome o tempo dela. Então, qual que é o padrão dela? Dar o tempo para o filho. Só que o filho já é um adulto. Ele já deveria estar se virando sozinho. Só que ela já está acostumada com esse lugar. Quando ela chega num teto, para ela ir para um outro ciclo, ou seja, romper esse teto, nesse outro ciclo não dá para ter tanto tempo para o filho para aquilo que ela quer fazer. Então, naturalmente, eu falo que a vida é justa. A vida vai apresentar uma situação, é como se fosse uma pergunta. Olha, para você ir para o próximo ciclo, não dá para ter tanto tempo e tanta atenção com o teu filho, porque ele já está na idade de se virar. Aí o que a vida faz? Ela te mostra uma situação, o problema que aparece é para te mostrar o gap que você precisa se desenvolver. Para você estar nesse próximo ciclo, você não pode ser tão dependente ou fazer o seu filho tão dependente de você. É nessa hora que aparece um problema para mostrar. Que tipo de problema? Aquele que você precisa para quebrar o padrão. Nesse caso, o filho sofre um acidente, o carro dele quebra, ele precisa de dinheiro e é nessa hora que você estava para romper o ciclo que isso acontece, que dependendo da sua postura, você rompe o padrão, rompe o teto ou você volta para o ciclo anterior. É a hora que a pessoa nunca passa dos 10 mil, dos 5 mil, dos 8 mil. Nossa, essa é uma forma completamente diferente de olhar para os problemas. Totalmente. Já tinha ouvido falar disso? Eu já tinha ouvido porque eu participo da Aliança Divergente, conheço a teoria, mas eu acho que pouca gente que está nos ouvindo nesse momento olha o problema dessa forma. Totalmente. Como ensinamento até, né? Inclusive assim, parece que a vida é ruim quando ela te mostra o problema, mas não é que ela é ruim. A vida ela é só justa. Por exemplo, você pediu para ser promovido, você é operador. A mulher trabalha de operadora. Vou puxar para o seu público que é feminino. Isso, por favor. A mulher é operadora numa fábrica. Eu trabalhei por muitos anos numa multinacional. Uhum. E ela quer se tornar diretora. Eu falo que a vida é um chefe justo. Tudo que você pede, ela vai te dar. Você chega para o chefe justo que é a vida e fala, eu quero me tornar diretora dessa empresa. A vida não nega. Ela fala, você quer? Então seja feita conforme a sua vontade. Ela te dá o cargo. Porque no cargo de diretora, você não ganha mais os 2 mil do operário, da operária. Você ganha 50 mil, que é o cargo da diretora, da diretoria. Só que junto com esse cargo, a vida, nesse cargo, ela tem outras atribuições. Um diretor ou uma diretora não pode dar tanto tempo
para coisas que ele dava quando ele estava na função de operar. Essa mulher estava na função de operária. Então, por exemplo, daqui a pouco, o chefe chega e fala assim, você precisa fazer uma apresentação em público para 1.000 pessoas, que é a nossa equipe. Mas como assim? Antes eu não tinha que fazer, porque você era operária antes. Nessa função, você precisa fazer algumas coisas que você não fazia lá. E perceba, o falar em público, ele não é um problema. Ele é um fato. E um fato só é um problema que vai te afetar ou vai afetar a pessoa se aquele fato, ele mexe com aquela pessoa, ele interfere com a vida dela. Ou seja, tem problema que só é um problema para a versão que você é. Tem gente... Falar em público é problema para todo mundo? Não. Mas para algumas pessoas é. Porque para a versão em que ela está hoje, é um problema para ela. Mas perceba, ela não precisa parar de ser convidada para falar em público para aquilo deixar de ser um problema. Porque quando a versão dela muda, o fato de falar em público deixou de ser um problema há muito tempo, porque ela mudou a versão. Porque ela mudou a versão, sim. Os problemas vão mudando com as nossas versões. E a gente tem que estar preparada para subir esse próximo degrau que tu está falando. Então, eu acho que é por isso que tanta gente fica no limbo, né? Porque não consegue subir esse degrau e abrir essa porta que tu tá falando, como se fosse um... Como é que é? Um portal. As pessoas preferem o limbo. Opa! Sério? Tu lidar muito com as pessoas. As pessoas preferem, elas precisam e elas permitem o limbo. Porque o limbo é conhecido. Entendi. Aquela história da merda quentinha, né? Tá na merda, mas você quer tá um quentinha. Exemplo? Tá na merda, mas tá quentinha. A tua audiência tá ouvindo aqui agora. É uma conta simples. Qualquer mulher que estiver ouvindo aqui agora, eu faço um desafio. O que faz mais sentido? Ganhar o que ela ganha hoje ou ganhar 10 vezes mais? Geralmente a primeira pergunta, e responda aí quem está em casa, geralmente a primeira resposta é, ganhar 10 vezes mais. E eu garanto, não é. Porque se ela ganhar 10 vezes mais, se fizesse sentido ganhar 10 vezes mais, agora ela estaria ganhando 10 vezes mais. Ela não está do tamanho ou pronto o suficiente. Aqui eu vou para o meu universo, que eu digo que toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Ela não fatura 10 vezes mais porque existe uma espera nas relações. Por trás dos resultados que demoram, existe uma espera nas relações. Eu atendi um rapaz recentemente que ele estava faturando... Já fatura 1 milhão por mês. Tá. E ele estava querendo saber... eu faço um negócio chamado Pense Comigo. Ele falou, faz um Pense Comigo, estou precisando de você. E a gente estava numa mesa mais redonda ali. Eu falei, vamos lá. E ele falou assim, eu quero saber o que está me pegando, porque eu quero faturar múltiplos dígitos aqui por mês. Aí e bati nesse teto. E bati no teto. Ou seja, o teto, todo mundo tem um teto, mas o teto é diferente dependendo do estágio que a pessoa está. Tem gente que está no teto de 2.000, tem gente que está no teto de 5, tem gente que está no teto de 10, tem gente que está no teto de 1 milhão. Mas sempre tem um teto. Sim. E todo teto só pode ser rompido quebrando o padrão que impede a pessoa de avançar naquele teto. Ok. E ele disse assim, eu preciso saber por que eu não consigo faturar mais. Eu tenho tudo, eu tenho um especialista. E é grande, eu não vou falar quem é. Não, claro. É uma mulher a especialista dele. E muito boa e muito grande. Aí ele falou, eu preciso saber por que eu não faturo mais. Eu falei, faz essa conta, o mesmo exercício. Faz sentido hoje você faturar o que você fatura ou 10 vezes mais? Ele nem respirou. É 10 vezes mais, é claro. Pelo tanto que eu sei, pelo quanto eu me esforço. Eu falei assim, não faz. Porque se você faturasse, se fizesse sentido você faturar 10 vezes mais hoje, você estava faturando. Aí ele, como assim? Eu falei, faz a conta. O que muda na sua vida se você faturar 10 vezes mais? Essa é a pergunta fácil. Porque ele fala, eu vou morar numa casa melhor, eu vou comprar um carro melhor, Aí vai vindo, bum, coisa boa. Aí eu pergunto, e o que piora na sua vida se você faturar 10 vezes mais? É nessa hora que geralmente a pessoa dá uma travada. Mas como assim? Não piora nada? Piora. É pelo fato de piorar que você não fatura 10 vezes mais. Ou porque você não está vendo o que piora, ou porque você está vendo e não encara. Aí ele pensou um pouquinho e falou assim, rapaz, você sabe que se a gente faturar nem 10 vezes mais não, se a gente dobrar o faturamento, a minha especialista, ela teria que vir para cá. Ela fez um acordo comigo que ela teria que vir para cá, para nossa região, para nossa cidade. Aí ele parou para pensar. Aí eu falei, o que acontece se ela vir? O marido dela não quer que ela venha. Eita! Aí eu falei, toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Você nunca vai faturar mais com ela
Ou ela vai terminar o relacionamento pra você faturar mais, ou ela vai são 3 opções. Ou o relacionamento dela vai ter que terminar para ela poder faturar mais e vocês virem. Ou ela vai se alinhar com o marido e virem para cá e continuar faturando mais, ou ela vai continuar dando errado e sempre ficando doente, que ela ficava meio doente, perto dos lançamentos que você fizer. Olha só, então, a doença, a vida vai se encaixando ali, trazendo algumas situações para te continuar naquele teto. E percebe? Ela travava naquele lugar. Sim. Talvez tenha muita mulher passando por isso hoje. Chega num lugar que parece que deveria dar certo e trava. Essa mulher tinha tudo para faturar alguns milhões junto com ele, mas ela travava. E ela ia para que lugar? Para o limbo que você falou. Por que eu falei que o limbo as pessoas preferem? Porque muitas vezes no limbo você preserva o seu relacionamento. O relacionamento que você conhece. No limbo você preserva as pessoas que estão próximas a você. No limbo você preserva uma relação com o pai que está próximo. No limbo você é reconhecido pela sua mãe, pelo esforço que você tem com ela. E quando eu falo de esforço, é pesado esse lugar. Para a mulher que aprendeu a carregar peso, é pesado ser leve. Eu chamo isso de síndrome do Hulk. Tem mulher que já está tanto tempo carregando peso, que é o seguinte, você tira o peso dela... Ela cai. Ela se sente esquisita. Sim, ela se sente esquisita. Aí sabe o que ela faz? Ela bota outro peso no lugar. Tem mulher que não sabe o que é ser leve há 1 ano. Tem mulher que não sabe o que é ser leve há 10 anos. Porque toda vez que tira um peso dela, ela não sabe o que fazer. Isso não é por mal. Existe um negócio que está acontecendo recentemente que os homens largaram a espada. Os homens estão um pouco mais frouxos. E quando eu falo isso, os homens me atacam. Mas eu vou continuar falando. Os homens estão mais frouxos. E as mulheres estão tendo que pegar a espada. Então, às vezes, a mulher está empreendendo. Tem mulher que empreende como uma saída para a receita que está faltando dentro de casa no relacionamento. E esse lugar de empreender, aí essa mulher está empreendendo pelos motivos errados e fica pesado para ela. Entendi. Uma coisa é ela empreender falando assim, vamos crescer a nossa família, a nossa casa, vamos enriquecer junto. Outra coisa é a mulher que tem que empreender porque está com banana do lado dela. Essa mulher sofre muito. Entendi. Tu sabe que tu estavas falando e eu também, né, agora me conhecendo mais nas terapias, eu identifiquei o meu padrão, teto, o que acontecia. Olha só, é louco essas coisas, né? Eu sempre arrumava um sócio para me dar um golpe e acabar com os negócios que estavam dando certo. Olha isso. Você conseguiu perceber esse padrão? Consegui perceber. E daí foi que tô trabalhando agora há mais de 1 ano e tal para sair disso, porque tu identificou o padrão, tem que sair dele, né? Então agora, quando a vida manda, eu já abro 2, 3 olhos, tenho que pesquisar e comecei a trabalhar os meus relacionamentos, né? Comecei a trabalhar meus relacionamentos para que a vida não precise mais me trazer isso para eu romper esse padrão. Mas para mim foi claro, assim, eu comecei a enxergar e vi toda vez que eu tava saindo de um teto, eu colocava alguém na minha vida para acabar com tudo. Qual foi a sua maior percepção que você teve desse caso todo? Que os problemas, eles vêm para te ensinar alguma coisa. Eu demorei para aceitar isso, sabe, Ramon? Porque era muito mais fácil eu colocar a culpa nessas pessoas. Uhum. Porque elas que estavam me dando golpe, elas que desmoronavam tudo. Elas não, mas foi perceber que esse problema estava vindo para me ensinar alguma coisa que me pertencia, foi muito difícil. Essa foi a percepção mais difícil que eu tive. E esse desafio, ele é pesado muitas vezes. Tipo, você ter que encarar aquele lugar de esse problema tá vindo para me mostrar alguma coisa. Eu recebo uma pergunta, por exemplo, que essa é bem comum. Eu falo muito de relacionamentos no meu Instagram e chega uma pergunta, eu devo continuar ou terminar meu relacionamento? Essa é clássica. Essa né? é clássica. Eu falo, essa pergunta é ruim. Porque essa pergunta diz mais sobre o seu passado, sobre para onde você está tentando construir. Porque a mulher que tem um futuro na frente, um futuro claro, e desenha esse futuro, fica claro para ela se aquele cara, se aquele homem, se aquele namorado vai combinar com ela ou não. Por exemplo, a mulher que está empreendendo, ela está em outro jogo, ela está criando outra cabeça, ela está criando... É uma mulher que está indo para frente, ok? Ela está indo para frente. Eu devo terminar ou não devo terminar um relacionamento? Depende. Depende de qual que é a utilidade que aquele relacionamento tem na sua vida. Existe uma frase que eu digo
pare de querer terminar. Tem um jeito de deixar o término automático. Sabe como é que é? Não. Tem um jeito que fica automático. Não fica, o cara não fica na sua vida. E se ficar, vai ser o cara da sua vida. Segredo agora. Tell me more. Segredo agora. É só fazer o seguinte. Todo relacionamento combina. A mulher que está no relacionamento hoje e também o homem, eles combinam. Porque tem hora que a mulher olha pro cara e fala assim, muito lento pra mim. Não é que ele é muito lento pra mim. Você precisa desse cara. Precisa, permite e prefere. Senão ele não estava aí. Então como é que eu resolvo isso aqui? Parando de combinar com ele. A mulher, assim como o homem, tá? Também recebo de homens, mas mais de mulheres, que é o meu público também. Não seja mulher para esse cara. Deixe de ser a mulher que combina com esse cara. Torne-se a mulher para o cara que você gostaria de ter ao seu lado. Entendi. E talvez o cara que você tem do seu lado mude para ser esse cara ou não. Não seja a mulher que combina com o seu relacionamento atual. Seja a mulher que combina com um cara incrível. E esse cara vai chegar uma hora que ele vai ficar tão constrangido que ele vai fazer duas coisas. Uma é dizer, meu bem, dá pra mim? Não. Você voa, eu não consigo te acompanhar, eu não consigo. E isso aconteceu há pouco tempo. Uma aliada, assim, que a gente chama a galera da nossa tribo aqui, ela disse assim, eu cheguei para alinhar o relacionamento com... Eu falo do alinhamento em 3 coisas, né, com o casal. Alinhamento é motivo, plano e preço. Ela chegou e foi fazer esse alinhamento com um parceiro dela. Uhum. Já de longa data, estava ruim. Quando ela entendeu que ela tinha os perrengues dela, primeiro que ela ficou com ódio, né? Caramba, então eu também tenho os problemas aqui, eu combino com esse homem. Combina. Então deixa eu alinhar que eu quero resolver os meus padrões. Ela chegou, foi alinhar com ele, não deu um mês. Caramba. Ela mudou a postura dela completamente. A mulher começou a avançar, começou a crescer. Ele chegou para ela e falou assim, meu bem, amor, não dá para mim. Eu não consigo te acompanhar. Porque ele era um cara que combinava com a mulher ruim. Sim. Ela deixou de ser aquela mulher. Ele olhou para ela e falou, eu não combino com você. Aí tem uma questão. E eu não quero me esforçar para combinar. Aí acabou. Mas acabou naturalmente, porque descombinou. Então, dica aqui pra mulher, descombine com um homem ruim. Então, a dica é, se você tá num relacionamento que tá ruim, melhore você e vê até o negócio vai acontecer naturalmente. Descombine desse cara. Ou ele não vai ficar e vai embora, ou esse cara ele vai mudar pra falar assim, agora sim. Aí eu vou falar um negócio que talvez seja um pouco até a faca cortante. Agora sim, pra essa mulher que eu tô vendo, eu vou fazer o meu melhor, porque para aquela que eu estava vendo, para mim não fazia sentido me esforçar tanto, fazia sentido ser um encostado. Então, ou esse cara muda, ou de fato ele é um banana, um fraco, e ele vai falar assim, ficou fundo para mim, vou ter que sair fora daqui. E ele sai. Só que tem muita mulher que não faz isso. Aí e eu entendo por quê. Porque ela precisa, prefere e permite. Tem mulher que se acostumou com esse lugar. E tem 3 fases do acostumar. Que é a primeira, o desânimo, sabe? Sim, Começa a acordar de manhã, tipo, eu não gosto do meu trabalho. Aí depois não tô gostando dessa vida. Você vai ficando desanimado para tudo que acontece. Desânimo. Você acorda desanimado, antigamente não era assim. Quando você passa muito tempo desanimado, tem um segundo nível, que é a apatia. Depois de muito tempo numa vida desanimada, você passa a aceitar. A apatia fala, acho que é isso mesmo. Acho que Deus esqueceu de mim, acho que homem é tudo igual, ou vou ficar sozinha porque não tem homem bom, ou vou ficar nesse relacionamento porque não tem um cara melhor. E ela vai acostumando com a apatia, ela vai aceitando essa vida, e às vezes ela está empreendendo, está criando o negócio dela, está no momento de virar o teto dela, de romper o teto dela, e nessa hora o que acontece? Ela adoece. Olha que interessante. Desânimo, apatia, adoecimento. Tem um monte de mulher adoecendo porque ela se permitiu passar pelo desânimo muito tempo. Não mudou. O padrão ele acontece por camadas. Ela se permitiu ficar apática há muito tempo, tá apática há muito tempo, e tem muita mulher que está empreendendo, está prestes a adoecer, porque não está prestando atenção nessas interferências que estão aparecendo, e não adianta. Ignorar relações é ignorar os padrões. E quem não quebra o padrão, no final acaba quebrando a cara.
Então é perigoso ignorar esses sinais que estão aparecendo, essas interferências gritando. Entendi. E tu acha que até doenças mais graves, dependendo de quanto tempo essa mulher tá vivendo dessa forma, um câncer, algo assim? Isso tudo tu colocaria ou é muito difícil falar isso? Não, a gente pode entrar, é um tema um pouco mais profundo, mas eu vou trazer uma pincelada desse lugar. A doença, ela é uma manifestação física de uma interferência relacional. Entendi. Ela é uma manifestação física, então é o corpo manifestando o que aquela mulher está vivendo há um tempo e ela não consegue sair daquilo ali. Então o corpo grita, é o corpo dizendo, eu não quero ficar aqui. Ou aqui eu não quero ficar nesse relacionamento, eu não quero ficar nesse ambiente, ou eu não quero ficar nessa vida. Se for para viver assim, eu não quero nem ficar nessa vida. Aí as doenças elas vão se agravando. Por exemplo, tem mulher que começa com a dorzinha de cabeça que ela ignora e vai para a vida. E ela está no limbo. Tem mulher que passa por um problema de garganta, aí daqui a pouco sobe um pouco para a perna, aí vem coluna, daqui a pouco é um problema de endometriose e daqui a pouco é um problema de câncer. Entendi. A doença ela vai subindo porque toda vez que você ignora um sinal, toda vez que você ignora o problema, a vida é como se ela te mostrasse em lupa. Ela vai abrindo. Veja mais perto. Ela vai abrindo. E o que é abrir para ela? É mostrar mais de perto. É fazer você entender e perceber. Você tem que sair daí. Tá ruim. E quando você não sai, o problema vai se agravando. O problema ele vai aumentando, ele vai se agravando. Caraca, isso é forte, né? Isso é bem forte. É pesado. É pesado. Além de forte, é pesado. Porque tem muitas mulheres que, infelizmente, poderiam estar voando na carreira, voando no empreendendo, ganhando muita grana, mas para elas não faz sentido. Não faz tanto sentido ganhar muito quanto faz ganhar pouco. Entendi. E tu acha que mulher, por ser mais emocional e tal, ela acaba se emaranhando mais? Por isso que, às vezes, o homem ele tem resultados mais rápidos com o empreendedorismo. Tu acha que isso influencia? Que a gente acaba se solidarizando mais com as outras mulheres? Tu vê esse padrão? Tu que trabalha bastante com pessoas, pensei nisso agora enquanto tu estava falando. Existe esse lado da mulher realmente ser mais quente, mais emocional. Mas tem outros fatores que importam mais do que esse, que é o fato das referências de onde essa mulher veio. Entendi. Porque uma mulher que veio de referências distorcidas, ela naturalmente ela vai aceitar coisas piores. Por exemplo, que mulher que aceitaria viver um relacionamento com um cara que ganha pouco dinheiro? Tipo, um cara que não é provedor, um cara que não é protetor, um cara, o que eu chamo de cara fraco. Uma mulher que veio de uma referência onde ela viu isso e foi a realidade. Porque se ela veio de uma referência onde tinha um homem saudável, infelizmente no Brasil a gente não tem muito isso, mais de 50% dos lares são criados só por mulheres, não tem a figura de um homem presente, então essa mulher não sabe o que é um homem saudável. E ela cresce se protegendo de homens. E tem muita mulher, só para você ter uma ideia, que não consegue ter uma sociedade saudável com um homem, porque ela nunca teve a figura de um homem saudável. E ter um homem sócio saudável bagunça a cabeça dela. O tipo de homem que geralmente ela atrai para a sociedade é um homem ruim, que é um homem muito parecido com o pai dela. Ou o pai que ela teve e foi ruim, ou a referência de pai que ela nunca teve, mas ouviu da mãe. Homem não presta. E ela vai fazer a sociedade com a pessoa, o negócio dela tá faturando 10. Ela fala, com essa sociedade vai para 100. Ela faz a sociedade e fica endividada. E nessa dívida, ela confirma e valida o padrão que ela tinha sobre homens. Homem não presta. Ela vai, eu preciso era isso mesmo. O padrão, você vive no repertório distorcido, você valida no repertório que você vive e repete nos padrões. Os padrões são a repetição. E tem mulher que tá com 20 anos, não tem hoje em dia a oportunidade está aberta para todo mundo. Então sim, a internet dá, né? A internet está aí. Por que tem mulher de 20, 19, 18, você deve conhecer, voando aí, ganhando uma grana. Muito, muito. E tem mulher com muito mais conhecimento, com 35, 45, 50, que não consegue ir. Ah, mas Ramon, é um problema de geração. Essas aqui vieram primeiras, estão na internet, chegaram na internet, as outras estão aqui mais tempo. Não, mas essa aqui tem muito mais conhecimento, experiência de vida. Mas ela tem uma outra coisa também.
ela tem mais relações que ela viveu e que prejudicaram ela. Tem mais relações distorcidas na vida dela. E quando o passado está mal resolvido, ele interfere no presente e ele impede o futuro. Todo passado mal resolvido, toda relação passada mal resolvida, ela interfere no presente e ela impede o futuro que poderia acontecer. Então essa mulher sempre vai ter que olhar para esse lugar. Se eu estou fazendo uma parceria com um homem e essa parceria sempre com o homem dá errado, pode olhar para as referências, pode olhar de onde ela veio, que tem coisa aí. E como que ela começa a trabalhar isso? Agora a gente entendeu os padrões, entendeu que o passado está interferindo no presente e provavelmente impedindo um futuro legal. Para quem está olhando aqui, nunca tinha ouvido falar disso, como começar a olhar para isso para poder realmente colocar em prática e começar a prosperar? Boa pergunta. Esses padrões tem um jeito fácil de você perceber. Quando você chega no teto, como que eu sei que eu cheguei no teto? Primeiro, você está tentando empreender, tentando fazer seu negócio, você se esforça muito, você trabalha pra caramba, você sabe bastante, ou pelo menos mais do que as pessoas que estão próximas a você ali, e você percebe que você ganha menos que elas. O resultado está desproporcional. É aquela pessoa que é super inteligente, esforçada e não vai. Ela sabe muito, é esforçada e não vai. É a pessoa que tem capacidade, tem disposição, mas não tem um elemento que eu chamo de permissão. Ela não pode. Ela não pode ganhar mais dinheiro, ela não pode ganhar mais que o marido, ou ela não pode ganhar mais que o pai, ela não pode ganhar mais que a mãe, ela não pode superar alguém, ela não pode ser grande o suficiente, ela não pode. Tem mulher que não pode, por exemplo, tem mulher que não pode emagrecer. Tem mulher que faz todo tipo de dieta, isso se aplica para as 3 áreas, relacionamento, finanças, financeiro e saúde. Tem mulher que não pode emagrecer. Ela faz todo tipo de dieta. E não vai. No último Ponto Cego, que é um evento que a gente faz, tinha uma mulher que falou, eu já tinha feito todo tipo de dieta. E depois que eu resolvi essas relações criam o que eu chamo de, essa interferência nas relações, criam o que eu chamo de dependência emocional. As pessoas ficam dependentes emocionais e elas dependem da opinião dos outros, elas dependem do apreço dos outros, elas dependem da aprovação dos outros para decidir. Isso é uma dependência emocional. E muitas vezes é de forma inconsciente que isso acontece. E quando isso acontece, nesse lugar do teto que ela está tentando empreender, crescer, surge outra coisa. As sequelas. Medo. Medo é de praxe. Medo, esse aí é o que eu mais ouço, Medo Ramon. é... Eu tenho medo. E eu falo medo de quê? Poxa, o dropshipping, que é o que a gente fala aqui, é um baixíssimo investimento inicial. Baixíssimo, comparado a um negócio tradicional. Eu falo, o máximo que vai acontecer é se aprender uma nova habilidade. Mas não, é muito medo. Essa palavra é forte, Ramon, como eu escuto. É medo para fazer. Medo para fazer. Vou separar em tempos. 3 palavras. Medo, culpa e insegurança. O medo é para fazer, é para seguir. A insegurança é em fazer, é enquanto está fazendo. E a culpa é pelo que ela fez ou deixou de fazer. Tem muita mulher, isso são sequelas da dependência emocional. Tem muita mulher que não ganha dinheiro ou mais dinheiro ou não supera o teto porque ela morre de culpa. Tem mulher que tem culpa por não ter sido uma boa mãe. Putz, essa é... Eu tô trabalhando essa, porque isso? eu sou separada e no início quando eu separei, meu filho tinha 2 anos. E aí eu tava começando já tava empreendendo há bastante tempo, mas tinha voltado depois da gravidez. E aí eu trabalhava 18 horas por dia. Eu deixei o meu filho com babá há muito tempo, então ficou muito na TV. E esse ano que eu consegui me livrar dessa culpa, porque eu olhava assim, eu falava, nossa, eu não dei pro meu filho o tempo que eu precisava, eu não fui uma boa mãe, e eu acho que inconscientemente isso estava me barrando. Aí eu encontrava essas pessoas aí que tiravam todo o meu dinheiro, entendeu? A culpa é um lugar, geralmente pesa mais pra mulher do que pro homem. A culpa é um peso. A culpa é um peso. E se é pesado, não pode ser leve. Sim. Se é pesado, não pode ser leve. Uma mulher que carrega a culpa, uma mulher que teve filho, por exemplo, se separou e teve que carregar o filho, essa mulher carrega muita culpa. Muita. Porque ela teve que sair de casa, e o filho dela teve que ser criado por outro, ou pela avó, ou foi pra creche, e ela viu o filho chorando. Aí ela vai empreender. Ok? E ela começa a ganhar 2 mil, 4 mil, 6 mil, 10 mil. Chega num teto que passa. Chega num teto que para.
Eu sei o teto que para, inclusive. Eu atendo mulheres, eu sei o teto que para. Para a mulher que tem muita culpa, sabe quando para? Quando? Quando iguala ao valor para não sobrar nada. Porque a culpa é um peso. Se é um peso... Se é um peso, não pode ser leve. Aí ela vai ganhar o máximo esforço que ela tem, paga todas as contas, mas não pode sobrar. Porque se sobrar, fica leve para ela. Ela tem que se culpar. A culpa é um peso e ela se pune. Nossa, Ramon, eu não tinha feito essa associação, mas sempre foi assim. Nunca me faltou nada, mas sempre... Mas também não sobrava muito. Mas também não sobrava muito. Quando sobrava, vinha essas pessoas, porque eu sempre fui muito boa em fazer dinheiro, eu sei empreender, eu sei. Então, quando o negócio estava bom, já que eu sabia, eu arranjava uma pessoa para tirar. Ou você não faz, é assim, ó. Ou você não faz o suficiente e você faz o tanto para quitar as contas, ou se sobra, você joga fora. Você dá para os outros. Sim, você dá para alguém, você quebra um carro, só que não pode sobrar, porque se sobrar sua vida fica leve. Quem tem culpa não consegue ser leve. Mulheres que tiveram filhos, relacionamentos ruins e que carregam a culpa às vezes por ter terminado um relacionamento ruim, carregam a culpa de ter deixado a mãe em casa sozinha e ter ido empreender, um monte de culpa. Nunca vai sobrar grana. Caraca, isso agora, a gente fala no Sul, me caiu os buteados do bolso, que é quando tu tem, assim, uma percepção muito foda. E realmente era, porque é isso, eu encontrava, já que eu faço muito dinheiro, eu encontrava as pessoas para me tirar. Como a minha família não precisa e tal, ninguém fica me pedindo dinheiro, eu trazia uns sócios para acabar com tudo. Olha que loucura. Tava se punindo. Tava sem me punindo. Se perder, tava ali se punindo. Tipo, se eu for feliz, como assim ser leve? Como assim ser feliz? É o que eu falei. Pra mulher que aprendeu a ser... pra mulher que aprendeu a carregar peso, ser leve é pesado. Então, você arrumava um trem, na hora de ficar leve, você arrumava um peso. Um sócio pra pesar. Na hora de ficar leve, você arrumava outro problema. Então, é sempre alguma coisa que você colocava pra falar assim, não, eu sou guerreira, eu dou conta, eu sou forte, mas você quer ser forte pra quê? Para ser feliz, para fazer a vida acontecer, para sobrar, para curtir, porque a mulher que tem que ficar muito forte, a força é para carregar peso. E não precisa ser necessariamente pesado para você ter resultado. Porque se tiver que ser pesado o tempo todo, você sempre vai ter que ter problema. E tem mulher que aprendeu, esse lugar é um lugar difícil de tirar, um lugar pesado de mexer. Porque ela acostumou a viver com problema. Então é um problema que vem aqui, é um problema de alguém aqui, é um problema de outro ali. Ela não pode ouvir um problema. Tem 4 padrões controladores na dependência emocional que eu falei. Ela se manifesta em 4 padrões controladores. A mulher que está no padrão de vítima, no padrão de narcisista, é aquela que parece que anda com as antenas ligadas. Era eu. Ela não tem todos os problemas do mundo, não é ela. O problema são as pessoas próximas a ela. É o sócio, é o pai, é a mãe, e ela fica com a antena ligada. Quando ela vê um problema, ela vai resolver. Ela resolve o problema de todo mundo. O problema é que a vida dela tá um caos. Só que ninguém de fora vê. Quem olha de fora fala, essa mulher é bem resolvida, essa mulher deve ser rica, essa mulher tá voando, essa mulher tá maravilhosa. Só que por dentro ela fala assim, é difícil ser eu, viu? Era eu. Quando eu tava nesse embrolho, né, que daí eu comecei a perceber esses padrões, que eu acho que essa percepção é muito importante, que eu olhei, para aí, tem alguma coisa, toda hora eu faço dinheiro e eu vou lá e dou um jeito. Não era, às vezes, nem só sócio, tá, Ramon? Eu inventava um projeto nada a ver, que era só pra dar errado. Só pra jogar o dinheiro fora. Só pra jogar o dinheiro fora. Quando eu olho pra trás, agora, com toda essa percepção, com todo esse conhecimento, eu falo, gente, como eu consegui? Tipo, tava na minha cara que era só pra não dar certo. E eu abraçava aquilo com todas as forças. E você vê, não tem nada a ver com o tempo. Tem mulher que descobre isso com 20 e resolve. Tem mulher que descobre com 40 e resolve. Tem mulher que tá com 60. Eu atendi uma mulher semana passada que tá com 62. O pai dela morreu, ela era dependente do pai. E ela tá tentando empreender. A mãe tá viva. Do que ela vive? Da herança da mãe. Então, para essa mulher que tá no limbo, ela prefere, precisa e permite. Só que é inconsciente. Ela vive da herança da mãe, tem 20 anos que ela não ganha nada. Tudo que ela tenta dá errado. Por quê? Dependência emocional com a mãe. Enquanto a dependência emocional está ali, o padrão se manifesta e tudo vai acontecer para que ela continue se mantendo no padrão velho. Ela fica dependente da mãe. Quanto tempo? Se ela não mudar,
A vida É até inteira. morrer. É até morrer. Não é sobre tempo. Quando eu era mais novo, eu tentei empreender, eu tentei fazer um monte de coisa. Tudo dava errado. Eu morava em cima da casa dos meus pais, estava num relacionamento falido, desempregado. Eu era engenheiro desempregado. Você, Ramon? Você vê. Nossa. Desempregado, pesava 65 quilos, hoje eu peso 90, pra você ver. Era magricelos? Tudo bagunçado. E eu precisava muitas vezes do ticket do meu pai para virar um mês. Eita. E eu vivia essa bagunça relacional na minha vida. E eu perguntava para Deus, cansei de perguntar, até quando? O que está faltando para mim? O que eu tenho que fazer para mudar esse lugar? O que eu tenho que fazer para mudar a minha vida? E eu pensava que o meu problema era questão de tempo, porque todo mundo me dizia, no tempo de Deus a sua hora vai chegar, no tempo de Deus a sua hora vai chegar. Só que uma coisa começou a me intrigar. Eu via pessoas mais velhinhas pedindo, e conversava com elas, pedindo o que eu pedia quando tinham a minha idade. E elas já estavam com 60, 70 e não tinham aquilo, e a vida delas não estava do jeito que eu queria, o relacionamento não estava do jeito que eu queria, e o tanto de dinheiro que elas faziam e a saúde não estava do jeito que eu queria. Eu falei, o tempo não é a solução. O tempo é ilusão. Se o tempo fosse a solução, todo velho estaria saudável, rico e num relacionamento feliz. E não é isso que acontece. Então não é sobre tempo e não é Deus que está me fazendo esperar. Tem outra coisa. Aí foi quando que na minha vida, eu comecei a identificar essas dependências. Eu tinha uma dependência absurda com meu pai. Inclusive a minha irmã passou por isso também. Ela viveu essa jornada. Eu tinha uma dependência absurda. E eu comecei a encarar tudo isso e a vida começou a acelerar, a vida começou a acontecer e a vida começou a sorrir pra mim. Sabe aquela pessoa Sim. As pessoas falam, não, tem o toque de Midas da mitologia, tudo que Tudo toca dá certo. vira ouro. A pessoa que tem a dependência emocional, ela é igual. Só que é só o contrário. Tudo que ela toca parece que vira pó. As coisas desandam pra ela. E ela fala, não, por quê? Eu tô me esforçando tanto. Deus, o Senhor esqueceu de mim. Da próxima vez que alguém for orar da sua audiência, vai lembrar de mim agora. Quando você ajoelhar no chão e fizer e não que você não possa fazer, mas quando você ajoelhar no chão, juntar as mãos e fizer uma oração, pedindo a Deus para resolver um problema, uma treta, uma doença, alguma coisa, eu quero que você lembre de mim, que é a voz do Ramon dizendo, mas você tá vendo aquelas relações, aquelas dependências emocionais que você mantém com seu pai, necessidade de reconhecimento com a sua mãe, e você não tá querendo mexer com isso, né? E não adianta. Deus não tá fazendo nada por ninguém, nem como ele não tá atrapalhando. Ele já fez. Que é nos colocar no mundo, Não, né? ele já fez tudo, já tá tudo pronto. E cada um pega aquilo que dá conta de encarar. E de verdade eu acredito nisso. Eu tô esperando Deus. Você acha que Deus é de que tamanho? Deus não precisa de tempo. Quer ver uma coisa que isso é bem legal de tu falar, entrando nesse assunto Deus? Quando eu era pequena, a minha mãe falava assim, minha filha, pede pra Deus que ele vai te ajudar. E daí eu olhava assim e falava, gente, mas se Deus ajuda, então ele é bem seletivo, né? Porque uns ele ajuda, outros não. E lá na África ele não tá ajudando ninguém. Pô, ele não gosta da África, então, né? Isso, criança, isso se passava na minha cabeça. E a gente cresce com essas crenças, né? Às vezes as pessoas acreditam. Imagina se eu acreditasse naquilo, talvez eu ia estar sempre pedindo para Deus e só esperando o tempo de Deus. Não importa se você não acredita ou não, na época que ela te fala, toda vez que você é uma criança e o pai ou a mãe fala isso tem reflexos. Porque no momento em que você der errado na vida, você vai lembrar da fala da sua mãe ou da fala do seu pai. Será que era aquele negócio que a minha mãe falava sobre Deus? Será que é aquele negócio que meu pai falava sobre Deus? E aí a culpa bate também em relação a Deus. Será que é porque eu não me conectei com Deus que isso está dando de errado? Essa culpa eu já tive muito, Ramon, muito. Quem ouviu o pai e a mãe falar, isso é uma covardia, porque isso influencia até hoje nessa mulher que está tentando empreender. Ela, de pequena, ouvia a mãe dizendo assim, minha filha, vamos orar para Deus para que o seu pai consiga um emprego. É bonito, não é? É nobre. Minha filha, vamos orar para Deus para ele conseguir um emprego. Aí a filhinha pequenininha, 4, 5, 6 anos, ela ia lá, toda bonitinha, fazer a oração dela para Deus. Papai do céu, ajude o papai a arrumar um emprego que a gente está precisando. Tem pouca coisa. Ela tá vendo. Na casa dela tem pouca coisa. Na casa dela tem briga. Na casa dela tem discussão dos pais. Na casa dela tem escassez. Essa criancinha tá vendo isso. E a mãe tá dizendo para ela, minha filha, é Deus quem dá. Vamos orar para Deus para que ele ajude o seu pai, ajude a mamãe
para que a gente prospere. Ela cresce vendo escassez dentro de casa. Passa 1 ano, o pai e a mãe brigam. Passa 1 ano, ela vê o pai traindo a mãe e a mãe conta isso para ela. Passa mais 2 anos dessas traições, os pais terminam, ok? Ela olha para os coleguinhas e os coleguinhas estão tendo um pouco mais de resultado. As coleguinhas veem o pai buscando na escola e ela cresce com isso. O que essa criancinha, que hoje é uma mulher, tem na cabeça dela, às vezes nem percebe? Deus é ruim. Porque a mamãe falou que eu tinha que orar para Deus, só que Deus não atendeu. Deus não deu empreguinho para o meu pai. Hoje, adulta, ela não fala desse jeito, mas na cabeça dela era assim. Deus não deu empreguinho para o meu pai. Deus não ajudou a minha mãe e meu pai teve que ir embora. Por causa de Deus, a minha mãe e meu pai brigavam. Por causa de Deus, a relação acabou. Deus não ajudou. Deus não gosta de mim, ou Deus não está presente na minha vida. E de onde ela tirou isso? Lá da infância, né? Aí eu vou torcer um pouquinho a faca aqui, que é uma covardia os pais atribuírem a Deus uma responsabilidade que era deles resolverem. Porque enquanto essa mãe estava fazendo essa filhinha orar, que parece nobre, para o pai conseguir um emprego, o pai estava no boteco bebendo. Ele não estava procurando emprego. O pai estava vadiando, o pai estava em outros lugares. Só que essa filha não sabia disso. E ela achou que era Deus que não estava dando uma coisa que era responsabilidade do adulto fazer, a mãe entregou para Deus. E a mãe também não contava as coisas que ela fazia para a filha. E essa menina passa a crescer com a visão distorcida de Deus, que não é um Deus que é o Deus que ela deveria acreditar, mas é um Deus criado por uma imagem, por uma fala de alguém que era importante para ela. Aí ela passa a acreditar que Deus faz pelos outros e não faz para mim. Ela. Então, se hoje eu empreendo, eu carrego essa mesma questão. Eu não devo dar certo hoje porque Deus está ajudando outras empreendedoras, mas Deus não está me ajudando. A mão de Deus não está sobre mim hoje. Nunca teve nos meus relacionamentos, porque eu lembro desde quando eu era pequenininha, quando eu pedi para Deus ajudar o meu papai, ele não estava lá. Quando eu pedi para Deus ajudar minha mamãe, ele não estava lá. E hoje muitas mulheres atribuem a Deus a responsabilidade de um resultado que elas aprenderam a atribuir a ele que nunca foi dele. É uma espera do tipo, um dia Deus vai fazer, Deus está me olhando. E é um lugar que, de verdade, ele não está fazendo nada. E isso não deveria ser um peso. Isso deveria ser um alívio. Porque para a pessoa que é livre, ouvir que Deus não está fazendo nada deveria ser muito bom. Porque não é pesado, porque tem mulher achando Deus está me atrapalhando, é uma punição de Deus. E não é. Então está faltando Deus me dar. Não, porque ele já deu. Então, ele já deu. Ele não está atrapalhando e ele não está ajudando. Não está te ajudando, depende da gente. O caminho está livre. Tem alguma coisa a mais acontecendo para que você consiga acelerar, você precisa encarar. Aí foi que tu observou isso e falou, para aí, não é o tempo, não é Deus. Aí tu foi trabalhar por ti mesmo para solucionar a tua vida. E aí comecei a trabalhar minhas relações, comecei a me livrar da dependência emocional, entrei na multinacional, que era o meu sonho, trabalhar. Olha só. Comecei a ser acessado por outras pessoas, virei mentor, fiz uma transição de carreira dessa multinacional, comecei a treinar pessoas, comecei a desenvolver pessoas, encontrei uma mulher maravilhosa, virei mentor, e essa mulher me incentivou a falar para as mulheres, comecei a treinar mulheres, desenvolver mulheres, e aqui estou eu hoje, por causa de... As pessoas sempre acham que é uma decisão grande, mas geralmente aquilo que te trava é pequeno, tá próximo e você ignora. Às vezes você não vê e às vezes você vê e ignora. É pequeno, tá perto, eu chamo de ponto cego. É um quartinho escuro, é um negócio que você criou, desenvolveu nas suas relações, que você nutre sem perceber nessa bagunça relacional, e que você bota no quartinho que você esconde. Você fala, faz de conta. Deixa aqui nesse cantinho. O que é pior, não saber ou ignorar? Ou os dois são horríveis? Os dois são horríveis. Porque quando você não sabe, às vezes está acontecendo uma coisa ali que, se você não vê, vai te prejudicar muito. Mas se for falar do pior, é o ver e ignorar. Porque a partir do momento que você vê e encara, o que estava escondido se apresenta em seguida. Então, o que é pior? É ignorar. Porque se você encara o que você está vendo, vai se abrir para você aquilo que você não via. É igual uma estrada no farol de carro. Se você encara o percurso que você enxerga,
daqui 1.000 metros, ou seja, daqui 1 quilômetro, vai se abrir um novo percurso para você enxergar de novo. E tem gente querendo ver o todo para entender. Mas é diferente, você querer entender. E eu entendo as pessoas que querem entender tudo que aconteceu na vida. Mas eu sempre digo, o seu problema não está no passado. O passado não tem problema nenhum. Não tem como mudar mais, né? Não tem como mudar. E as pessoas falam, nossa, porque no passado o meu pai abandonou minha mãe, no passado eu vi meu pai quebrando, no passado eu fui abusado. Então existe tudo isso, mas o problema não é o passado. O problema sempre está no presente. Mas Ramon, não foi o passado que eu vivi? Foi. O problema é justamente esse. Não é o passado, é que o passado está invadindo o presente. O problema não é o passado, é que o passado está presente no presente. O que é a solução disso? É devolver o que é do passado para o passado. Tem mulher que não consegue, ela às vezes foca na carreira e não consegue se relacionar com o cara e se entregar. Por quê? Tem bastante. Porque ela viveu um relacionamento ruim. Mas não é porque ela viveu um relacionamento ruim no passado. É porque o relacionamento ruim que ela viveu no passado ainda interfere no presente. Está na cabeça dela no presente. E quem tem a cabeça cheia de passado não tem espaço para um presente novo. Legal. Eu me lembro, agora tô falando, eu me lembrei quando eu trabalhei em multinacional, eu via várias mulheres diretoras, grandonas, assim, bonitas, bem vestidas, e a infelicidade delas era não conseguir parceiro. E hoje em dia eu entendo um pouco, né? Mas eu me perguntava, nossa, por que a fulana, tão bonita, tão bem-sucedida, não consegue encontrar um cara legal? Sabe que tipo de homem combina com a mulher bem-sucedida? Banana? Um fraco. Muita mulher bem-sucedida... Eu tô tentando entender, explique-se. Muita mulher bem-sucedida, às vezes passou a vida ouvindo da mãe. Não dependa de homem. Seja independente, pague suas contas para que se um dia você tomar um pé na bunda, você não passe pelo que eu passei com seu pai. Ou outras tiveram relações ruins com parceiros e elas falaram assim, eu não vou depender mais de homem. Então ela criou, cada relação ruim do passado vai colocando uma armadura em você, uma camada de armadura. Quanto mais relações ruins, mais grossa é essa armadura. E quanto mais grossa é a armadura, qual é mais fácil ou mais difícil alguém chegar no seu coração? Mais difícil. Mais difícil. Então, para a mulher que foi muito machucada, ela não vai se mostrar vulnerável a ninguém, inclusive para um homem. E uma mulher? Agora eu te pergunto. Se uma mulher não pode mostrar o coração porque ela já tem camadas e camadas de armadura e ela não pode ser vulnerável, que tipo de homem combina com ela? Um cara que é totalmente independente, emocional, que chega para ela e fala, eu quero cuidar de você, eu quero te amar, eu quero te proteger, eu quero que você dependa de mim. Ou o cara que é um banana, é o cara que nunca vai querer o coração dela, é o cara que não vai se entregar para ela, é o cara que nem vai tentar chegar no coração dela. Que tipo de cara combina com ela? Esse, né, que não tá fechado. Tem um livro que eu li, o Cavaleiro e a Armadura, não sei se tu leu, tu conhece esse livro, e fala exatamente sobre isso, né? Ninguém conseguia entrar no coração do cavaleiro, porque ele andava com aquela armadura pesada e tal. É um livro bem clássico. Aí essa mulher, ela vem pra vida e às vezes ela vai empreender e foca na carreira. Que tipo de homem que ela arruma? Ela não entende. Ela só começa a atrair esse tipo de cara aqui. O banana, que é o cara que combina com ela. Porque ela viu o cara de cá, ela acha que o cara de cá é o que ela acha. A referência que ela tem na cabeça, que é ruim. É igual o pai dela, que batia na mãe dela. É igual o pai dela, que não ajudava em casa. É igual o pai dela, que era um frouxo. Ela acha que isso é o tipo de homem bom. Ela não tem referência de um homem que cuida, que protege, que ama, que não trai, que tá do... Ela não sabe o que é isso. Aí o que ela faz? Ela vem para esse oposto, que é o cara banana. Por quê? O cara banana, ele... tem um negócio do cara banana, por exemplo. O cara banana, ele não é ruim em nada, porque ele não te trai. O cara banana não trai, porque ele é tão frouxo, tão frouxo, tão frouxo, que nem isso, que é diferente do cafajeste. Tem um outro. O banana, ele não trai. O banana não grita com você. O banana, ele não tenta pisar em você porque ele é frouxo. Você olha pra ele, nem parece muito homem. Parece tão frágil que ele é. Só que sabe o que ele não faz? Ele não é bom em nada.
Ele não é ruim em nada, mas também não é bom em nada. O banana é esse. Só que sabe o que ele não faz? Ele não pisa nessa mulher. E a mulher que tem uma armadura, o que ela não quer? Ela não quer ser feliz numa relação. Ela tem mais... essa é a diferença. A mulher machucada... É fácil perceber se a mulher está nesse lugar. É só fazer essa pergunta. Quando você pensa em um relacionamento, quando essa mulher pensa no relacionamento, ela pensa mais na construção e estar do lado de um cara, é mais coragem de se entregar e viver um relacionamento gostoso ou mais medo de dar errado? Mais medo de dar errado, né? Ela já chega no relacionamento pensando, eu tenho que ver, porque se não der certo... Eu às vezes me pergunto, nossa, tu já tá indo pro relacionamento pensando se não der certo, já tá começando errado, né? Quando ela vai com medo, ela vai com o passado na cabeça. E como eu disse, para a mulher que tem um passado na cabeça, ela não tem um espaço no presente para um futuro novo. Ela precisa de um cara que não tem nem chance de mandar nela, de conduzir ela. Porque o cara bom, o cara que é provedor, o cara que... Eu falo que o cara bom, ele tem 4 coisas. Ele é provedor, protetor, companheiro. DNA do cara bom. DNA do cara bom, vai. Protetor, provedor, companheiro e disponível emocionalmente. Só que ele não combina com a mulher que precisa ser independente de homem, porque esse cara quer uma mulher parceira. Ele quer depender dela emocionalmente e quer que ela dependa dele. Mas para a mulher que aprendeu a carregar peso, apesar de ser leve, ela precisa de um peso. Ela não sabe o que é ter um cara que apoia, que cuida. Então ela combina com um cara que, esse aqui pelo menos é um banana, mas ele não vai pisar em mim. Ele é um banana, mas ele não vai poder mandar. Ele querer dar pitaco na minha carreira? Não, o banana não dá pitaco. Porque ele fica sentado no sofá. Geralmente ele ganha menos que a mulher. Geralmente ele é mais folgado que a mulher. Joga videogame. Joga videogame. Quando quebra o carro, essa mulher resolve. Quando dá problema no chuveiro, ou ela resolve, ou ela liga para alguém, ou fica 6 meses sem fazer nada. Esse é o cara frouxo. Mas, infelizmente, é o cara que combina com ela. Porque esse cara não vai nem tentar chegar no coração dela. Ele é tão frouxo, que nem para dar prazer para essa mulher ele serve. É a mulher que uma hora fala assim, eu sou mais feliz com meus 2 dedinhos do que o corpo inteiro desse homem. Porque nem para isso esse cara serve. Mas ele cumpre aquela necessidade que ela tem de eu não posso me entregar para homens, eu preciso me proteger de homens e eu preciso ser independente de homens. É por isso que para a mulher que às vezes ela foca muito na carreira, ela vai muito para esse lugar, ela tem dificuldade em encontrar homens por causa dessa armadura, dessas camadas que foram colocadas por causa das relações do passado mal resolvidas. Dá uma respirada, né? Dá uma respirada aqui, porque o negócio foi forte. Ficou denso, né? Ficou denso. Então vamos dar uma relaxada aqui e falar um pouquinho de próximo nível para a mulher que tá prosperando, que tá ali em limbo bom já, digamos assim. Não sei se existe limbo bom, mas como subir, como ir para o próximo nível. Sou uma empreendedora, vamos dizer eu, que já tenho bastante capacidade, conhecimento. O que tu me daria de dica para subir para o próximo nível? É a mesma coisa ou muda quando a gente já tá se arrumando nessa bagunça toda, já começa a olhar para dentro, já encara esses desafios? Boa. Tem 2 coisas que essa mulher vai precisar olhar. Momento, que é estado e estágio. Para você quebrar um padrão, para você subir de ciclo, você tem que olhar para estado e estágio. Estado é como você está agora. Por exemplo, você está bem ou você está mal, você está feliz, você está triste, você está disposto ou indisposta. Esse é o seu estado. É o quanto você deseja, está pronta, está preparada, tem energia para avançar. E estágio é o momento que você está hoje. Por exemplo, ciclo de vida, ciclo de faturamento financeiro, ciclo de relacionamentos que se repetem, ciclos de doença que se repetem. Então, esse é o seu estágio, as coisas que se repetem, e o seu estado é o quanto você está bem para avançar. Okay? Entendi. Para romper um estágio e ir para o próximo, ou seja, ir de um ciclo para o outro, tem 2 coisas que você vai precisar. Todo mundo, para romper um ciclo, precisa dessas 2 coisas. Eu vou anotar, tell me. A primeira coisa é ter um motivo forte o suficiente para avançar. Ok. Tem uma síndrome, não é muito bem assim, é paradoxo, troquei o nome, paradoxo de Stockdale. Recentemente eu gravei um áudio para os nossos aliados
E eu contei a história dele. Ele é um cara que ficou 8 anos, um cara da Marinha. Ele ficou 8 anos preso. Ele foi preso numa guerra e ele foi torturado em cárcere. Imagina, você ser torturado 8 anos. E os colegas dele foram morrendo no caminho. E eu não me lembro exatamente se ele foi o único ou se ele foi um dos únicos que não morreu. Aí chamaram ele para uma entrevista depois da liberação dele. 8 anos. 8 anos encarcerado. 8 anos sendo torturado. 8 anos sem ver a luz do dia. 8 anos. Acho que tem um filme disso. Quando eu gravei o áudio... Deve ser muito complicado. Mas é complicado, mas sabe o que é triste? Tem muita mulher há mais de 8 anos vivendo no cárcere. Há mais de 8 anos tendo que ser escravo de cuidado de alguém que ela não merecia. Tem mulheres há mais de 8 anos endividada por uma dívida que nem é dela. Tem mulher há mais de 8 anos dentro de um relacionamento que ela vive em cárcere. Tem muita mulher presa na própria vida. Isso é triste. Como sair dessa prisão? Tem um lado bom aqui. A primeira é o que eu te falei. E aí eu vou te falar o que ele fez. Quando perguntaram para ele, como que você foi um dos únicos que saiu dessa prisão? Como você conseguiu sobreviver? Porque os outros foram morrendo. Literalmente morrendo. A apatia bate. Lembra que eu falei? Apatia. Desânimo, apatia e doença? Sim. Muitos colegas dele não suportaram o estado bom. Foram desanimando. Desânimo por muito tempo gera apatia. Apatia é aceitar. Cara, eu não vou sair daqui. Acho que vai dar ruim. Já era. Daí a gente vai morrer, velho. Estão batendo na gente e arrancando unha todo dia. Que é? Imagina arrancar uma unha tua? Imagina começar a torturar. Os caras não querem viver. E o terceiro é a doença. Então, muitos foram morrendo. Existem estudos científicos que já mostram que o estado e as suas emoções durante um tempo interferem muito nas suas células, em como o seu corpo adoece ou não adoece, em como o seu corpo se recupera mais rápido ou mais lento. E aí, essa foi a primeira coisa que ele falou. Cara, no meio de tudo aquilo, eu me lembrava do que eu ia fazer quando eu saísse. Caraca, olha, me arrepiei de novo. Ele tinha um motivo, ele arranjou um motivo. Não qualquer motivo, um motivo forte o suficiente para superar todos os desafios dos problemas mais difíceis que ele vivia. O motivo era forte o suficiente para superar as justificativas. Ele dizia, eu lembrava dos meus filhos que eu queria correr e abraçá-los. Eu lembrava do que eu queria fazer com eles. Eu me lembrava e pensava e me via fazendo isso. Ele tinha motivos para continuar. E isso é muito forte, porque quem não tem motivos para seguir se apega nas justificativas para ficar. Você tem justificativas hoje para não fazer mais o que você faz. Você tem justificativas para parar. Eu tenho justificativas. Todo mundo tem. Um tio doente, um negócio que deu errado no passado, um relacionamento que foi traída. Todo mundo tem justificativa para ficar no passado. Se você não tem um motivo forte o suficiente, você para. Então, motivo forte é a primeira coisa. Ficou super claro. É a primeira coisa. A segunda coisa, quando você tem um motivo, você sabe por que seguir. Então, Sim. Você sabe por que seguir. Você tem força para seguir, independente do que esteja acontecendo. As coisas estão boas e tal, mas a gente sabe que para subir de nível vai dar trabalho. Empreender é cheio de altos e baixos. Se você não tiver um motivo forte o suficiente, você vai falar assim, opa, ficou fundo para mim, no primeiro ou segundo degrau. Sim. Aí você fala assim, fia, você não sabe o que é daqui uns 3 aninhos. Começa a botar funcionário, começa se tá fundo aí, ou seja, não tem motivo forte, ponto. Segundo, você vai em direção a esse motivo, você vai precisar de, quando você bater o teto e ele vai aparecer, você precisa mudar a sua postura. Reação, postura diferente. Sim. Mudança de postura, a postura precede a quebra de padrão. Ok. Quem não muda a postura, ou você muda a postura ou você cai de cara. Ou você muda a postura. Quem não muda a postura não quebra o padrão. O que é a postura? Eu chamo de... A gente tem um conceito. Eu me considero divergente. Nós somos divergentes. Então, eu chamo de postura divergente e postura comum. Posso explicar o que é cada uma? Claro. O que é a postura comum? A escada da postura ela tem 5 degraus. O primeiro é reclamar, o segundo é justificar, o terceiro é questionar, o quarto é propor, o quinto é aplicar. O degrau de reclamar
é aquele que a pessoa sempre reclama Isso de aí tudo. tá lotado de gente. Tá lotado de gente. Mas o empreendedor, ele não se perde no reclamar. Geralmente, o empreendedor... Quem reclama? Eu tenho uma avó que ela reclamava de tudo. Ela tá viva ainda, tadinha, tá com uns probleminhas ali, mas a bichinha reclamou de tudo. A vida inteira, eu chegava perto da minha avó, se você contasse um problema pra minha avó, você sabe o que você ia ouvir? Fala. Um problema pior. Ah. Você não ia ganhar da minha avó nos problemas, não. Ela sempre ia ter uma treta maior do que a sua. Porque ela aprendeu assim. A minha avó não conseguiria empreender. Ela nunca conseguiu. Tu falou uma coisa agora, eu moro na Alemanha, né? Alemão reclama pra caramba, o povo reclamão. E eu falo que esse pessoal não tem problema de verdade, mas como empreendem menos também que os brasileiros, olha, porque não tem coragem. São Até muito porque reclamão. empreender é você arrumar uma solução, propor uma solução para um problema de alguém e avançar. Isso tá lá na postura, lá em cima, que a gente vai chegar. Então o reclamão, essa percepção que você fez foi muito boa. Eles reclamam muito lá? Muito, muito. Quando eu cheguei na Alemanha, eu fiquei espantada. E é chato, né? É chato, cara. Os caras têm tudo. Se eles soubessem que aqui no Brasil a gente já nasce brigando. Eu falo que na maternidade tu já nasce aqui, deixa eu ver meu celular, deixa eu brigar. Os caras têm tudo e reclamam pra caramba. Pro alemão, tudo é problema. Tudo é problema. Eles olham o problema antes... E aí eu falo assim, nossa, como o brasileiro é positivo, sabe? Como o brasileiro olha as coisas de um olhar diferente. Existiu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas quem vive no Brasil é uma guerra todo dia. Exato. Você tá ali, o empreendedor brasileiro, então, tá ali, é um malabarismo. Eu preciso lidar com isso, e o governo faz o quê? Aumenta o imposto. Sim. Então é esse lugar aí que você precisa ter a postura. Aí, quando a gente olha para a postura, o degrau de reclamar. Primeiro, o empreendedor brasileiro, ele já sai um pouco desse lugar. Só que tem o degrau mais perigoso de todos, o mais perigoso, o justificar. Porque a justificativa, ela te coloca num lugar que você não tem ideia do quanto ela destrói as pessoas, tornando as pessoas agradáveis. É por causa disso, é por causa do meu passado, é por causa do fulano, a culpa nunca é dela. A culpa nunca é dela. A culpa é sempre alguém que está fazendo alguma coisa ou não deu certo por causa de alguma coisa. Não é algo que ela fez. Então, a justificativa, e toda justificativa, ela tem um ponto perigoso. Ela é verdadeira. Sim, a pessoa não tá mentindo, né? Ela não tá mentindo. Por que sentimento. não deu certo esse negócio? Ela tem uma resposta. E a resposta sempre é verdadeira. Você olha para uma pessoa que está justificando, você fala, tem sentido, é difícil mesmo. Ela passou por isso mesmo. É difícil. Agora, você já viu aquelas pessoas que passaram por coisas muito difíceis e subiram? Essas pessoas não estão no degrau da justificativa, porque elas tinham justificativas até maiores que muitas pessoas que justificam. E eu vou voltar, toda justificativa é verdadeira, então ela cria uma ilusão. É isso mesmo, a vida é assim. Só que essa é a postura comum e tem o terceiro degrau, que é o questionar. E tem um questionamento, que é o questionamento divergente, e tem um questionamento que ele é o questionamento comum. O questionamento comum é aquele que eu pergunto o porquê das coisas para encontrar uma justificativa, não para resolver um problema. Entendi. Aquela pessoa que se pergunta para achar uma justificativa e viver essa ilusão. Por que, Deus, você não me deu o dinheiro que eu queria? Por que, mãe, você não foi boa comigo na infância? Se a mãe responder, o que muda na vida dela? Nada. É o questionamento que encontra uma justificativa para deixar claro por que eu estou aqui. Então, essa é a postura comum. E o empreendedor, ele tem que tomar muito cuidado com esse lugar, principalmente a mulher que está nesse lugar, em se envolver com outras mulheres assim. Aí tem a postura divergente, que são as pessoas, quarto degrau, propor. São aquelas mulheres que estão sempre propondo alguma coisa. Encontrou uma treta, ela não justifica. Ela fala, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer de diferente? Como é que eu posso resolver esse problema? E ela propõe 2, 3 alternativas. Pode não funcionar uma, pode não funcionar outra, mas a terceira vai funcionar. E o último degrau que é aplicar. Não basta propor. Tem que quem fazer. está ganhando grana, quem está crescendo, está entre o quarto e o quinto degrau todos os dias. Todos os dias. Então eu separo assim. Primeiro, quer avançar? Tenha um motivo forte. Motivo forte. Saiba por que você está indo, para onde você está indo. E tem gente que erra. O motivo tem que ser positivo.
Como assim? Como que seria um motivo negativo? Me explica. Lembra do soldado que eu te falei? Sim. Ele poderia ter um motivo fraco e um motivo forte. O motivo fraco era dos colegas dele. O motivo dos colegas dele eram: eu quero parar de ser torturado. Ah, entendi. O motivo ruim e fraco, ele está associado ao problema. É a pessoa que, por exemplo, está assistindo agora pensando: eu tenho um motivo forte, que é pagar minha dívida. Esse motivo é ruim. Ah, faz todo sentido. Perceba, quando o soldado colocou o motivo dele de abraçar e correr com os filhos, o motivo forte, positivo e correto é aquele motivo que quando você chega nele, você passa e resolve os problemas pelo caminho. Então, o motivo bom é aquela vida que você chega, que no caminho você resolve os problemas. No caminho você paga a dívida, no caminho você para de ser traída, no caminho você para de ter doença. Esse motivo é o motivo bom, o motivo certo e o motivo que impulsiona. Aquele que está depois do problema que você está tentando resolver e não o motivo atrelado ao problema que você quer resolver. Esse é o motivo forte o suficiente. Porque se o motivo for pagar a dívida, quando você pagar a dívida, o que você vai voltar para o padrão? O que vai ser? Meu motivo é pagar a dívida. Paguei a dívida. O que eu faço com a minha vida? Acabou, porque não tem nada do lado de lá. Então, para quem tem um motivo associado no problema, a melhor coisa é manter o problema, porque o problema se torna o seu motivo e sua justificativa para continuar vivendo. Entendi. Então, procurar um motivo forte, ter essa postura que tu falou. Postura divergente. E aqui é um trabalho, tá? Não é da noite pro dia. É uma autoavaliação dessa mulher. Por exemplo, aconteceu alguma coisa agora, um problema, e ela se percebe justificando, lembra da escada da postura. Isso é uma postura comum ou uma postura de uma pessoa, eu vou chamar de divergente, que é um conceito nosso. É uma postura divergente. Não, eu propus alguma coisa aqui. Justifiquei. Peraí, nossa, eu lembrei daquele papo que eu vi no podcast. Estou justificando. Deixa eu propor alguma coisa aqui. Reclamei. Deixa eu aplicar alguma coisa aqui. A mulher que sai desse lugar aqui, da postura de baixo, e vai para esse lugar dessa postura aqui em cima, do propor e aplicar, propor e aplicar, propor e aplicar, ela avança mais rápido. Entendi. Vale a pena fazer um desafio, não reclamar por 30 dias? Pô, esse desafio... Posso fazer o desafio, então? Pode. Então, pra você que tá assistindo, vou lançar um desafio pra você. 30 dias. E não vai ser só sem reclamar, não. Posso estender um pouco? Vai. Eu vou... No grupo das mulheres que a gente tem, eu vou cobrá-las agora pra elas fazerem o que tem que ser feito. Tem um desafio que ele vai mexer com você. Mas eu quero que você faça e veja o que acontece. Nós falamos aqui sobre postura e nós falamos aqui sobre aqueles assuntos da espera, que as coisas vão chegar na sua vida e que tudo é no tempo de Deus. Então, 2 desafios para você, que é o mesmo desafio. 30 dias, sem reclamar, propondo e aplicando as coisas que você está vendo, e 30 dias, os mesmos 30 dias, sem pedir nada para Deus. Absolutamente nada. Você pode até agradecer, mas você não vai pedir nada, porque eu quero que você venha para o lugar de autorresponsabilidade. Você vai ver que vai mexer algumas coisas aí, você vai ter umas percepções diferentes, isso vai fazer você dar um salto. Eita, e eu vou cobrar, mulherada, o link da nossa comunidade do É Com Elas tá aqui na descrição desse vídeo. Eu vou tirar um recorte disso e nós vamos fazer esse desafio juntas. Eu não reclamo mais, já faz tempo, já passei dessa fase de reclamar, mas eu vou acompanhar vocês nesse desafio e depois eu quero os comentários de vocês e eu vou levar para o Ramon. Eu posso estender? Pode. Porque o reclamar é fácil para as empreendedoras. Elas já estão avançadas nisso. 30 dias sem reclamar e justificar. Isso. Ok? Sem justificar. Então, se você percebeu que está justificando, lembra do desafio. Eu não posso justificar nada que está acontecendo para dizer que eu não vou fazer ou para dizer que não dá certo. Eu vou propor e aplicar alguma coisa nesses 30 dias. Ufa, vamos lá. É desafio bom. Eu já isso aí mudou a minha vida. Eu não reclamo mais de nada. As pessoas falam para mim assim, nossa, Michele, tu é tão positiva. Não é positiva. É que vou reclamar vai me ajudar em quê? E aí justificar também já não entra. Não, o problema chegou, é meu, bate no peito e vamos resolver. Bora pra cima. É assim, então que nem Ronaldinho Gaúcho. Bom, Ramon,
Olha, foi um papo muito interessante. A gente Já acabou? Caminhando pro final. É rápido, né? É rápido, a gente já tá falando há um tempinho aqui, mas a gente nem percebeu, hein? O povo que fala muito, né? Povo que fala muito, não, mas Mas ó, o papo foi muito bom. tu me deu muitos insights. Nossa, abriu aqui um leque aqui na minha mente. Eu já conheço bastante teu trabalho, né? Então, eu já entendo, mas a gente nunca tinha tido esse papo assim. Fiquei impressionada. Tenho certeza que vai vir muitos comentários aqui. Muita gente vai ter percepções, que é o que a gente fala, né? Aquele insight. Tem que fazer algo com isso, né, Ramon? Não adianta ter a percepção, ouvir o podcast e depois não fazer nada com isso, né? Aí continua na mesma. Eu falo que perceber sem decidir, a gente tem um negócio chamado PDA. Aqui a gente fala perceber, decidir e agir. Eu sempre repito. Se alguém me ver algum dia, vai me ouvir falando isso. Perceber sem decidir é se iludir. Perceber alguma coisa, faz alguma coisa com aquilo. Porque senão você fica com obesidade mental. Percebe uma coisa aqui, numa live ali, ouvir um podcast aqui. Não, faz alguma coisa com isso. E posso falar alguma coisa, uma percepção braba? Vai. O problema de toda mulher que está assistindo essa live agora e o motivo pelo qual ela não avança o quanto ela poderia, está num lugar mais perto do que ela imagina. E se eu falar, ela vai ficar de cara e ela vai olhar agora. Pode falar. Posso falar? Pode. O problema está no WhatsApp. O motivo pelo qual você não foi mais longe, o motivo pelo qual você não avança ou não avança mais rápido, o motivo pelo qual você não rompeu o teto ainda, o motivo pelo qual você não encontrou um relacionamento incrível com um cara parceiro, está no seu WhatsApp. Estão nas relações que te prendem, te seguram e que muitas vezes você precisa parar a sua vida para resolver elas, parar a sua vida para dar seu tempo, parar a sua vida. Ambiente é o negócio mais poderoso que existe. E toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. As principais relações estão no seu WhatsApp. É só olhar as 5 últimas mensagens pessoais. Com quem você trocou, o que vocês trocaram, quem te pediu alguma coisa e de quem você precisou. Você vai descobrir a sua espera nas relações e vai descobrir o que falta você quebrar para avançar mais rápido. Eu garanto. Tá ali, né? Na palma da tua mão, literalmente na palma da mão. Aí é encarar, né, Ramon? Eu sei que dói e não foi fácil pra mim, não deve ter sido fácil pra ti, mas o lado de lá, depois dessas relações é tão gostoso, é tão leve. Hoje eu me sinto tão mais leve. Eu tava até conversando com uma pessoa, eu falei, cara, eu não sei o que acontece, mas parece que quanto mais leve eu tô, mais as coisas estão acontecendo naturalmente. E é até difícil acreditar, porque parece mentira. Quanto mais leve fica, mais gostoso fica. Mas para quem não tem independência emocional. Para quem tem independência emocional, se ficou leve, fica pesado. Quando você vai para esse lugar do caramba, tá leve e tá gostoso, aí você fala, experimentei, gostei. Aí você vai querendo que fique mais leve. E é muito bom. Eu falo por mim, quando eu encarei minhas relações, quando o resultado começou a aparecer e começou a acelerar, a minha vida acelerou e avançou muito. Inclusive, para você entender o impacto dos padrões, eu precisei dar PT, perda total, na minha primeira Mercedes que eu comprei. Mas isso é outra história, outro dia eu entro nessa daí. É isso que os padrões fazem com você. Às vezes, quando você acha que vai ficar bom, você dá PT na Mercedes, você quebra alguma coisa, você falha, você se endivida, você arruma um sócio para jogar dinheiro fora. É isso que os padrões eles fazem. E na medida que você vai resolvendo essas relações, tirando as cordas que te amarram, é o que você falou, vai ficando leve e vai ficando gostoso. É bom, né, essa vida leve. É bom, nossa. Queria que muitas pessoas pudessem experimentar esse gostinho de poder viver, né, a vida com... Não é mais felicidade, porque eu sempre me julguei muito feliz, mas é dessa forma mais natural, mais gostosa, deixar as coisas acontecer. E a mulher, eu acho que a mulher tem muito esse magnetismo. Ela só precisa deixar isso rolar. E no passado eu era assim, Ramon. No passado, eu tinha o toque de Midas. Tudo que eu botava a mão dava certo. Aí depois da minha maternidade, veio a culpa e o negócio começou a degringolar. Então, agora eu tive que voltar para trás e olhar. Então, eu tenho certeza que absoluta que agora que as coisas já estão ajustadas, eu não sinto mais essa culpa, é daqui para o céu. Não tenho dúvidas.
Maravilha. E eu agradeço pela ajuda de vocês aqui, né? Que me mostraram esse caminho. Que sozinha, às vezes, é difícil da gente... Hoje em dia tem bastante podcast e tal, mas há alguns anos ainda era só... As pessoas falando que era só Deus que podia resolver. Quando você fala de pessoas, vocês... Eu me incluo nesse lugar de estar perto de pessoas. Pessoas boas, estar junto com você, estar junto com a nossa tribo. Eu, de verdade, eu acredito no ambiente. Eu vou te trazer a minha percepção. O ambiente influencia em, no mínimo, 90%. Eu também acho. Por isso que a gente criou essa comunidade do É Com Elas, para conectar mulheres. Essas mulheres têm que arrombar o seu celular e chegar perto de você. Né? Porque não pode ficar longe. Eu, de fato, acredito. O que determina, você vai cair. Você vai, eu vou tropeçar, todo mundo vai. O que determina, no momento difícil, se você continua avançando, essas mulheres estão empreendendo. Vou dar um recado para você. O que determina se você vai continuar avançando ou se você vai regredir e voltar no momento difícil, não é o quanto você sabe, não é o seu conhecimento, é quem está do seu lado. Porque todo mundo duvida. E no momento de dúvida, sabe no que você acredita? No que quem está do seu lado acredita. Então, se você estiver perto de pessoas que desacreditam de você, se você estiver perto de pessoas que desacreditam delas, se você estiver perto de pessoas que desacreditam da vida, no dia que você duvidar, você se lascou. Você parou. Você vai ter um monte de gente para te botar para baixo. Você vai acreditar no que elas acreditam. Agora, eu falei, todo mundo escorrega. E eu atendo gente, viu? Eu atendo famoso, eu atendo gari, eu atendo médico, eu atendo influenciador grande. Vou falar um negócio para você. Todo mundo escorrega, todo mundo tem dúvida. O problema é que esses caras, essas pessoas grandes, elas estão rodeadas ou elas procuram estar rodeadas de pessoas que acreditam nelas. Aí no dia que elas escorregam, elas olham para o lado, duvidando, aí tem alguém falando, não, vai lá. Não, eu acredito em você, vamos junto? Então essas mulheres têm que se conectar com você e não é clichê por causa disso, porque elas vão escorregar, elas vão ter momentos de dúvidas e no momento de dúvidas você precisa estar perto de pessoas que acreditam em você, que acreditam na missão, que acreditam na mesma jornada. Nossa, arrasou. É isso aí, mulherada. Por isso que a gente criou o É Com Elas, a comunidade. Entrem lá e se cerquem de outras mulheres. Está cheia de mulher maravilhosa lá. Ramon, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria... Aqui é um podcast de mulher para mulher. E a gente tem uma pergunta final que é: qual a mulher que te inspira ou te inspirou na tua vida e por quê? Eu vou citar 3 mulheres aqui. A primeira mulher que eu vou citar é a minha noiva. Porque eu vi onde ela estava no momento que eu a encontrei, no sentido de ter dependências emocionais e ter a coragem suficiente de encarar o que ela viu e crescer, se desenvolver, acelerar a vida dela, se tornar uma mulher mais feminina. Então, eu tenho admiração por isso, sabe? Sim. Mulheres que encaram aquilo que estão vendo. A segunda delas é a minha mãe. Minha mãe, pela postura dela de mulher, e depois que eu aprendi tudo que eu aprendi, eu percebi que a minha mãe teve uma postura feminina importante. Teve os erros dela, depois que eu consegui separar tudo isso, eu consegui admirar ainda mais a minha mãe, que eu tinha uma treta com algumas coisas da minha mãe que eu não vou trazer aqui, mas eu admiro ela por essa postura feminina, por esse apoio que eu vi ela dando ao meu pai. Eu vi ela como uma boa referência em muitas coisas. E a terceira mulher, que eu não conheço a história toda dela, mas que eu a admiro muito em um ponto específico de uma coisa que eu ouvi ela falar. Um dia que é a Michelle Obama. Sim. Um dia o Barack Obama, ele estava indo, foi jantar com ela num lugar, chegou no restaurante, viu um chefe de cozinha, olhou para ele, olhou para ela, deu uma risadinha e falou assim: tá vendo? Se você não tivesse casado comigo, você seria esposa de um chefe de cozinha. Aí ela virou para ele e falou assim: se ele tivesse casado comigo, quem seria o presidente seria ele. Era um ex-namorado dela, né? Era eu conheço essa dela. História. O que eu dela gosto foi demais. disso? Lembra do que eu falei no começo? Você é compatível com o tipo de relacionamento que você tem. Ela é compatível em ser a esposa
De um presidente, porque ela tem a postura de uma mulher esposa de um presidente. Ela fez aquele homem, assim como aquele homem fez a mulher. Ela se tornou a mulher para o cara que ela gostaria de ter, não para o cara que ela teve no passado. E o cara que estava do lado dela cresceu e teve motivos para se tornar o presidente que ele se tornou, porque ela entregou os motivos para ele. Cresça porque tem eu do seu lado. Eu estou aqui. Então, a mulher que tem essa ousadia e essa postura de falar assim, eu não vou me encolher do lado de um homem. Eu vou ser uma mulher tão incrível que eu vou puxar esse cara, ele vai querer vir do meu lado, ou ele vai sair e vai vir um outro que se encaixa. Um tipo de mulher que eu me tornei. Mas eu não vou me encolher para caber do lado de um homem banana ou do lado de um homem fraco. Eu não vou criar uma armadura para ter que ter um desses do meu lado. Eu vou ter uma postura para ter um cara grande ao meu lado. Então, a mulher que tem esse tipo de postura, ela me inspira. Sensacional. Bom. A mãe é clássica aqui, né? A mãe aqui no podcast é clássica, mas adorei. Tu foi o primeiro a citar ela e essa história dela é incrível. A biografia dela é sensacional. Recomendo a leitura para todas as mulheres, que é uma mulher que realmente nasceu aí para inspirar. Ramon, onde o pessoal te encontra na internet? Como é que pode desenvolver mais sobre esse assunto da permissão, dos perfis? Como que eles podem te encontrar? A gente vai deixar todos os links aqui, mas eu queria que você explicasse um pouquinho. Maravilha. Quem quiser saber mais sobre como acabar com essa dependência emocional, acelerar em resolver essas relações que podem estar segurando, é só me seguir lá no Instagram, @RamonGalimbertiAD, de Aliança Divergente no final, @RamonGalimbertiAD, e me seguir lá. Lá tem todos os meus contatos, tem os conteúdos que eu posto todos os dias falando sobre como acelerar, corrigindo suas relações. E eu tenho certeza que as mulheres que empreendem e querem crescer, querem acelerar, vão se beneficiar muito em diagnosticar e ajustar as relações que podem estar ali segurando para que elas tenham caminho livre. Meu objetivo aqui é liberar o caminho, tirar as pedras que estão atrapalhando para essa mulher poder voar. Irmão, maravilha, maravilha. Parabéns pelos teus conteúdos, hein? Eu ando gostando muito, tu tá ficando arisco. A gente tá trabalhando, viu? A equipe não deixa o homem em paz. Eu chego de noite e já tenho as mensagens. Eu gravo um conteúdo pra gente. É isso aí. Continua firme e forte. Obrigada pelo trabalho que tu tá fazendo. Tá mudando a vida de muitas pessoas, com certeza. E eu te agradeço mais uma vez por você estar aqui. E você, mulher, espero que tenha gostado desse episódio. Mais uma vez, dá a curtida aqui, deixa o teu comentário, qual foi a tua percepção. Não esqueça de agir e se inscrever aqui no nosso canal. E eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!